Vamos aos destaques do esporte com o Eric Oliveira, fim de semana de dupla Grenal e também de Ipiranga na Série C. Tivemos novidades aqui no Colosso da Lagoa com o VAR, teve também aí a derrota do Canarinho. Bom, Eric fala melhor pra gente agora nos destaques do esporte. Boa tarde, Eric. Muito bem, Leandro. Boa segunda-feira para ti e para todo mundo que acompanha o Bom Dia Notícias. E o Ipiranga, que estreou na sua primeira partida do quadrangular final, no quadrangular decisivo da Série C, com o pé esquerdo. Acabou perdendo para a Tombense por 1-0, mas em um jogo que foi marcado pelo retorno do público ao estádio, aqui em Erechim. E o Colosso da Lagoa respirou novamente. Foi uma festa muito bonita, muito legal poder ver torcedores do Ipiranga novamente presentes lá nas cadeiras superiores, na arquibancada, o pessoal da Copa, até conseguir, durante a partida, observar bastante movimento do lado da arquibancada, no portão 3 ali, acho que é no portão 1, naquela arquibancada geral, mas o fato é que foi uma partida em que realmente digna de uma fase decisiva do Ipiranga, que chega pela sua terceira vez para a disputa do acesso à Série B, e foi uma festa muito bonita à parte da torcida. Em um jogo que se desenhou, pelo menos no primeiro tempo, melhor para o Ipiranga. Foram mais de 15 jogadas ofensivas do Ipiranga na primeira etapa, o Ipiranga dominou as ações. Tem uma bola do Diogo Sodré, que ele limpa a marcação, faz um chute e o goleiro adversário faz uma defesa de mão trocada, que para mim aquela foi a defesa do jogo. Numa outra bola, o Ipiranga perdeu inúmeras chances no primeiro tempo. O próprio Sodré teve uma outra bola que ele tem mais ou menos que semelhante a essa da qual eu mencionei, do lado esquerdo, arrastando para dentro, e ele fez uma batida com a perna direita que acabou saindo com a parte externa do pé e não levou tanto perigo. O Diego Quirino teve uma outra chance também. Um primeiro tempo que sim, o Ipiranga foi melhor na sua estratégia, conseguindo algumas infiltrações para o próprio Quirino na defesa do time da Tombense, mas acabou não conseguindo botar a bola na rede, o que seria fundamental, porque no segundo tempo a Tombense não mudou a sua estratégia, as duas equipes vieram da mesma forma jogar o segundo tempo. Agora a Tombense conseguiu, em uma jogada em contra-ataque, claro que o Ipiranga, jogando em casa, na sua partida de estreia, ia em busca de uma vitória a qualquer custo, até porque o quadrangular decisivo da Série C são 6 equipes e são 5 jogos. São 6 jogos, né? 5 agora. E nesses 6 jogos tu precisa somar pontos, principalmente quando se joga em casa. Em uma jogada de contra-ataque, um vacilo na defesa, o jogador da Tombense acaba chegando ali num toque dentro da área, faz a batida sem nenhuma chance de defesa para o goleiro David, e aí depois, no decorrer, o Ipiranga até tentou com algumas trocas, mas não conseguiu furar o bloqueio da Tombense, que, claro, evidente que depois que tu faz um gol, jogando fora de casa, estaciona a tua defesa lá atrás e fica esperando o teu adversário vir, claro que fechando os espaços. E foi o que a Tombense fez, e dentro disso o Ipiranga até teve uma bola que passou tirando tinta da segunda trave, mas não teve ninguém do Ipiranga para conseguir completar. E o placar terminou assim, encerrado em 1-0. Muitos comentários em relação ao Ipiranga, que aqui eu sou muito crítico da forma como o Ipiranga joga, porque eu acompanhei todo o Campeonato Brasileiro Série C em seu primeiro turno, no retorno e agora. E sei que o Ipiranga joga desta forma. É difícil tu ver o Ipiranga nas partidas anteriores, o Ipiranga querer alçar a bola para a área, fazer cruzamentos sem nenhuma necessidade. O técnico Júnior Rocha, ele tem um perfil de jogo e ele segue esse modelo. Ele vai tocando a bola, ele gosta de trabalhar a bola no chão, com o seu meio-campo. Então, quando a torcida do Ipiranga faz uma crítica, dizendo o Ipiranga sempre que chega em uma fase decisiva se acovarda. Eu discordo. Primeiro que o Ipiranga chega à sua fase decisiva apenas pela terceira vez, em um passado muito recente, porque o Ipiranga poucas vezes disputou com chance efetiva pelo acesso do que agora. Então, essa fase no passado recente precisa ser levada em consideração e nós, como torcedores do Ipiranga, temos que valorizar isso e não tirar o crédito do Ipiranga porque perdeu a primeira partida. E tanto é que o equilíbrio dessa fase se consegue observar pelos times, como também pela surpresa que foi no jogo que aconteceu ontem, o Manaus fazendo 5-0 em cima do Novo Horizontino. Se nós formos pensar isso antes da partida acontecer, seria
quase que inacreditável, né? Surpreendente, porque o Novo Horizontino se classificou como primeiro do grupo, vai pegar o Manaus, e embora o jogo fosse fora de casa, tomar 5-0 na primeira partida é algo que realmente chama atenção. Me salta aos olhos o tamanho do equilíbrio que vai ser esse Campeonato Brasileiro Série C. O Ipiranga agora vai precisar vencer um jogo fora de casa. Isso é indispensável, né? Precisa chegar a 10 pontos, os 2 jogos que ainda tem em casa precisa vencer, e agora, obrigatoriamente, vai ter que vencer um jogo fora de casa. Mas isso é digno de alguém que mereceu, de um time que mereceu estar jogando o quadrangular da Série C, e nós temos que admirar. O trabalho segue, a própria direção falou isso. Perdemos a batalha, não a guerra, e vamos juntos até o final desse quadrangular, com o sonho sempre vivo do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Foi tão ruim o Campeonato Brasileiro para Ipiranga, Grêmio e Internacional, que os 3 perderam. Eu falei agora há pouco do Ipiranga e quero começar com o Internacional, porque o Internacional fez um jogo contra o Atlético Mineiro, um bom jogo, mais ou menos daquilo que todo mundo imaginava, com o Diego Aguirre esperando, com uma defesa muito bem consolidada, um time armado, esperando o Atlético Mineiro, que viria, jogando dentro do estádio Mineirão, em Belo Horizonte, atacar o Internacional. Não só por ser o líder, não só por ser o líder do Campeonato Brasileiro, como também porque vinha de uma eliminação para o Palmeiras, com toda aquela emoção da eliminação, uma frustração muito grande, porque o investimento do Atlético Mineiro era, de fato, para vencer a Copa Libertadores da América, vinha fazer um jogo do Internacional para dar as suas cartadas. O Atlético Mineiro quer ser campeão brasileiro e vai conseguir chegar nisso, pelo menos isso é o que eu tenho como meu entendimento. E o Internacional fez um primeiro tempo até melhor do que o Galo Mineiro, conseguiu ter algumas jogadas criadas, acabou não conseguindo colocar a bola para dentro, porque o goleiro do Atlético Mineiro foi um destaque no primeiro tempo, agora no segundo faltou perna. O Diego Aguirre cada vez mais veio recuando a seu sistema defensivo, o Atlético Mineiro vinha trazendo muita pressão para o time do Internacional, sem trocar. O Diego Aguirre não trocou, aí surgem algumas dúvidas se esse elenco tem qualidade para fazer frente contra essas grandes equipes, e o Atlético Mineiro, tão natural, e parecia que o Internacional até se acovardou um pouco na segunda etapa, o Atlético Mineiro, depois de tanto atacar, conseguiu chegar ao seu primeiro gol, uma bola tocada na primeira trave. E terminou assim, até se imaginava quando o Internacional tinha sua defesa um pouco mais atrás, bom, agora o Internacional vai conseguir fazer aquilo que todo mundo espera, sair em contra-ataque, algumas jogadas de velocidade, com o Tyson, com o Yuri Alberto, e foi o que não aconteceu, o Inter que acabou perdendo para o Galo Mineiro. Tudo dentro da normalidade. O Internacional perde a sua invencibilidade de 8 jogos, mas dentro da tabela do Campeonato Brasileiro, permanece ainda na 7ª colocação, e se for analisar que enfrentou o líder, o Atlético Mineiro, jogando em Minas Gerais, em Belo Horizonte, está tudo dentro dos conformes. O que não está dentro de uma regra, dentro de uma projeção, é o Grêmio. Porque o Grêmio ontem, às 20h30, quando enfrentava o Sport Recife, em um jogo que era marcado pelo reencontro entre torcida tricolor e Grêmio, dentro da arena, o Grêmio foi surpreendido pelo Sport Recife, sim, porque ninguém imagina uma derrota contra o Sport Recife, vice-lanterna da competição, e o Grêmio se encontra com o resultado em uma situação desastrosa. O Grêmio faz um campeonato brasileiro abaixo da linha do medíocre. Agora, o que foi visto na arena, no jogo de ontem contra o Sport, é preocupante. O sinal de alerta está ligado. O Grêmio está com a chance eminente de ser rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. O Grêmio tinha 2 missões, que era vencer o Sport e vencer o time do Cuiabá, depois de ter sofrido uma goleada, uma sapatada, jogando em Curitiba contra o Atlético Paranaense. Pois bem, o Grêmio mostrou contra o Sport que tem inúmeras dificuldades na criação, o Felipão já não encontra mais soluções dentro da equipe. Aí as dúvidas começam a saltar se o Felipão ainda tem condições de ter uma evolução com esse time do Grêmio, se o Grêmio do Felipão consegue dar algo novo para conseguir escapar dessa zona do desespero, porque o Felipão toma um gol do Sport Recife, toma o 2º gol
E mesmo tentando atacar, não consegue. Não consegue nem levar perigo ao goleiro adversário. O Douglas Costa, na individualidade, conseguiu fazer um golaço. Sim, foi um golaço, mas é um gol que não vale nada. O Grêmio se mostrou um Grêmio com vontade, um Grêmio realmente com muita garra, brigão pelo resultado. Mas faltou futebol. Sobrou vontade, mas faltou futebol. E na coletiva, tanto o técnico Luiz Felipe Scolari como o vice de futebol, o dirigente político, Marcos Hermann, apáticos, em tom até de velório, tentando dar alguma explicação para a torcida do Grêmio. Então, todos esses ingredientes fazem com que a torcida comece a se questionar, muito pela questão anímica, que não sei se é um problema, porque o Grêmio tinha vencido o Flamengo. Bom, estamos agora com o psicológico lá em cima. Vai lá para outra partida e toma uma sapatada para o Atlético Paranaense. Então, será que é o anímico o problema? Será que o problema é na estratégia com 3 volantes? Será que o Felipão vai ter que parar de jogar com 3 volantes? O que eu não acredito. Ou será que, de fato, o Grêmio do Felipão, os jogadores não compraram a ideia do seu treinador? São inúmeras dúvidas. E quem assiste isso é a torcida do Grêmio e também o presidente Romildo Bolzan, que sumiu. Mais uma vez, se alguém souber onde está Romildo Bolzan, que avise, porque a torcida precisa de explicações. Muito bem, Leandro. 2 derrotas da dupla Grenal, uma derrota do Ipiranga. Nós falamos mais sobre tudo isso no programa Virando o Jogo a partir das 17 horas. Um abraço para ti e boa segunda-feira a todos.